Boa tarde aos nossos ouvintes, nossos seguidores, todo mundo aí que estava esperando ansiosamente essa live de hoje com o Anderson Rafael, advogado eleitoral, bacharel em Direito pela Faculdade 7 de Setembro, especialista em Gestão Pública Municipal pela UES. Ele é servidor público municipal de Maracanaú, é o coordenador de regularização fundiária da CEINFRA. Ele cuida da legalização e da regularização das casas, das moradias. E membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará. Então o Anderson Rafael vai conversar aqui com a gente sobre as mudanças na... Boa tarde aí, meu amigo Jean França. Um beijão aí para Juliana Marinho, minha advogada, viu, Anderson? Eu tenho um advogado em casa. Você tem dois em casa, eu tenho uma em casa. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Alan. Tudo bem? Tudo bem, rapaz. Tava aqui falando do seu vasto currículo, meu amigo Anderson, que nós já nos conhecemos há muito tempo. Já tivemos boas divergências ideológicas e bons debates. Mas isso é de quem pensa. Eu sempre digo que divergência ideológica não é para todo mundo, não. É para quem pensa, né? É para quem pensa. Para quem pode expressar suas opiniões e argumentar em defesa das suas opiniões e demonstrando, não destruindo o seu adversário de debate, mas destruindo as ideias que você não concorda que estão lá, né, sendo difundidas. Essa que é a questão. E Anderson, nós tivemos ontem a surpresa, pela rapidez para mim, da Comissão Nacional que estava estudando a viabilidade das eleições eleitorais. Como é que você viu o parecer da comissão? Você deu uma olhada já? Toda a sociedade brasileira, talvez, não vou dizer toda, mas a classe política está atenta a duas situações no momento. A primeira situação é realmente a pandemia que nós estamos vivendo, da qual exige uma responsabilidade não somente dos gestores, mas da sociedade em geral. Essa é uma responsabilidade totalmente solidária e cada um deve cumprir o seu papel. A Justiça Eleitoral não se eximiu desse papel e, prevendo todos os acontecimentos, né, se antecipou e criou um grupo de trabalho, pela presidenta do TSE, a ministra Rosa Weber, um trabalho para avaliar em relação às eleições, né, a manutenção do calendário eleitoral. Isso porque o nosso calendário eleitoral ele tem um regramento que vem desde o princípio constitucional, vem da Constituição, assim como, né, das normas do TSE, das resoluções, da lei das eleições e por aí vai, que nos trouxe preocupação, porque a eleição, Alan, ela movimenta o povo brasileiro. Apesar do descrédito na classe política, ainda assim existe uma movimentação. Primeiro porque é obrigatório, né? Há ainda, né, muitos rebeldes que não participam do processo eleitoral, dizem que todo mundo é corrupto e tal. Mas, em relação a este quadro, o TSE se posicionou previamente em relação a um grupo de trabalho e até o momento pela manifestação da manutenção do calendário eleitoral na forma em que está. A não ser que haja algum agravamento, algo notório e possível, né? Porque neste mundo tudo é possível, pode sim haver algum adiamento nas eleições, mas eu particularmente desacredito, e é uma corrente majoritária dentro dos advogados eleitoralistas, que não haverá prorrogação de mandatos, nem tampouco adiação da eleição para o ano seguinte, né? Então você acredita que o máximo que pode acontecer é para dezembro? O máximo que pode acontecer, exatamente, é prorrogar para dezembro ou novembro, diante do quadro, né?
Então, assim, aí já haveriam várias alterações no calendário eleitoral, mas é muito precipitado falar nessa mudança agora. Todos os militantes, os operadores do direito, notadamente o TSE e os TREs de uma forma em geral, estão cautelosos, né? Vamos aguardar, ainda estamos em abril, né? Em maio, junho, julho, efetivamente em agosto começam as eleições por ocasião da propaganda eleitoral e somente em outubro, em 4 de outubro. E registre-se que 4 de outubro também está previsto na Constituição, que é o primeiro domingo de outubro será destinado ao dia da eleição, no ano eleitoral. Isso é constitucional. Então, qualquer alteração nesse sentido padeceria de um processo legislativo, de emenda à Constituição, feririam ou alterariam ou iriam de encontro a alguns princípios do direito eleitoral, notadamente o princípio da anualidade, e prevê que não pode haver nenhuma alteração em matéria eleitoral dentro de um ano antes que antecede as eleições, ou seja, desde outubro do ano passado, nós já estamos vivendo a égide do calendário eleitoral. Então, mas o que a gente está vendo, Anderson, nesse processo e nesse período que nós estamos passando, é que, enquanto a sociedade teve que dar uma parada, por mais irônico que seja, o Congresso Nacional começou a votar as coisas mais rápidas, né? Eram projetos que iriam passar meses e meses bolando, são votados em uma semana lá, né? Na verdade, nós está vendo uma ressignificação das posturas, né? Assim, esse momento está nos trazendo bastante resiliência e acomodação, né? A sociologia explica que o homem, por ser mutável, ele se muda de acordo com o ambiente. Então, nós estamos vivendo um ambiente distinto, que exige nós posturas distintas, e que agora o Congresso, né? Aí, de forma extraordinária, está se reunindo mais, né? E registre-se que essas reuniões estão economizando os cofres públicos, porque não porque são online, né? Então, se tiver de haver alguma mudança, eu acredito que eles conseguem fazer rapidamente. Mas... Sim, os líderes do Congresso, né, todas as bancadas, todos os deputados, eles estão conversando muito. Existem as bancadas por estado, existe a bancada por temas, e eles se reúnem bastante, principalmente os líderes, né, que o colégio de líderes é que definem a pauta do Congresso Nacional. Estão alinhados nesse sentido. Primeiro que, né, todos adiaram as suas pautas eleitorais para o combate à pandemia. Isso é notório, né? Então, e se fizesse o contrário, teria de ser realmente rechaçado pela sociedade. Seria repudiada a ação. Sim, não pode, obviamente... Pois não. Muita gente aí conosco, viu? Miguel Neto já mandou um abraço para você. Doutor Miguel Neto, gente boa demais. O Miguel. Vou dar um abraço dele pro Cícero. O Cícero Nobre gosta muito dele, viu? A Priscila... Nobre, Parque. Tendo um baque enorme agora, a inauguração estava definida e com a pandemia, o meu amigo Cícero está tendo que segurar as pontas, como todo brasileiro, empresário que investe no país, não fica especulando, está sofrendo com isso aí, viu? É o Jean Amorim, da Ascom. Certo. Jean Amorim, meu amigo alvinegro. Saudações alvinegras, Alain. O Jean França, que era do PSL. Jean França, inclusive, eu quero aqui registrar, né? Meus parabéns ao Jean França, o aniversário dele foi agora, dia 19 de abril. Ano passado eu liguei para ele. Eu sou um amigo horrível, comigo, né? Eu sou um amigo horrível, esqueci o aniversário dele, viu, rapaz? Mas aqui a gente tem a oportunidade de parabenizá-lo, né? Jean, é um grande amigo que eu tenho, viu? Decente. Rogério Paulo, psicólogo, o Paulinho Polgarter, filho do Cezinha. É cadeira cativa, né? Cadeira nas lives da TV de Itaguari. O Márcio Caetano, certo? Diga-se de passagem também, o Paulinho, né, está em formação em Direito, e em breve será também mais um operador de Direito, e tenho certeza que, dedicando-se à profissão, será, além de político, como ele tem essa veia, será também um excelente advogado.
Eu não tenho dúvida que ele já conversa com a gente com esses maneios de advogado, sabe, essa coisa. Eu não sei o que você quis dizer em relação aos manejos de advogado. Olha, eu vou falar para a doutora Juliana. Quando eu mando piada de advogado para ela, ela, papai, eu vejo piada de advogado, aí eu mando para ela. A última que eu mandei foi aquela velha, que faz tempo que eu não mando. Eu mandei, Juliana, o que é um avião com 500 advogados no fundo do mar? Aí ela, pai, lá vem o senhor, o que é isso aí? Eu digo, um mundo muito mais em paz. Olha, eu vou fazer aqui a defesa minha, da Juliana, do doutor Miguel, de tantos outros colegas, né? A advocacia é um serviço essencial para a justiça, está lá na Constituição também. O Rodrigues, que era do movimento estudantil, trabalhou em Maracanã, hoje mora em São Luís, certo? Rodrigues, eu conheci o Rodrigues, chamava ele, nós tínhamos um apelido carinhoso para ele, que era Greenpeace. Então falava no Greenpeace. Pois está com a gente direto assistindo, viu? Sim, mora em São Luís. São Luís Maranhão, tá lá junto com... Eu estava participando lá do governo do Fábio Dino, né, que fez Fábio Dino fez uma coisa que é digno de uma série de Netflix, né? A compra dos ventiladores mecânicos que ele fez, pelas relações que ele que o secretário de Desenvolvimento Econômico dele tinha com a China. Você acompanhou, Alan, isso? Eu estava lendo, viu? Pois é uma coisa digna de Netflix, e vale a pena aí quem está nos assistindo dar uma pesquisada e constar como foi interessante a manobra que ele fez para os ventiladores chegarem logo ao estado do Maranhão. O Rodrigo pode fazer uma live com a gente para contar. É verdade, é verdade. Eu botei o Rodrigo em contato com o Paulo Humberto também, que o Paulo Humberto é advogado lá no Maranhão, com escritório há mais de 10 anos já. Perfeito. Então esse pessoal está todo com a gente, mas já tem perguntas aqui e tal, apesar de ser avisado, gosto que comentasse a respeito das eleições municipais. É isso mesmo que nós vamos fazer. Na ocasião de não haver eleições esse ano, como ficaria a gestão dos municípios? Perante a lei, como ficaria a gestão dos municípios? Depende também do projeto que for aprovado, não é isso, Anderson? É um fato novo, né? Nós estamos diante de um fato novo, imprevisível. Alguns defendem previsível porque já começou desde o fim do ano passado, todavia imprevisível porque nos pegou de uma maneira avassaladora. Primeiro que, particularmente, eu não acredito em relação ao adiamento das eleições. É uma opinião particular, né? Eu quero registrar aqui, mas participo, né, da Comissão de Direito Eleitoral. É um pensamento que vem ganhando forças junto à classe, né, dos que operam no âmbito do direito eleitoral, mas considerando a hipótese de haver, né, um adiamento das eleições, a Constituição prevê, em relação ao cargo do Executivo, que os municípios teriam como gestores o juiz mais antigo da vara nas respectivas cidades. Então, assim, vamos supor, né, numa hipótese de adiamento das eleições... Eu estava olhando aqui quem está entrando, desculpe, repita aí essa questão. O que é que define que é o juiz? É a Constituição. As normas eleitorais que passam para o juiz. Né? Então, o juiz, porque haveria a vacância do cargo, né? Não tem um substituto, porque o substituto é o vice. Né? Não, mas a prorrogação não seria uma vacância. Não, mas a prorrogação... Não, aí deverá passar por uma questão de um processo legislativo, né? Que é uma proposta de emenda à Constituição. Aí sim, né? As mudanças constitucionais dentro do processo. É a mesma questão, Alan, por exemplo, que se defendeu, ou que se defende, muita gente defende, em relação ao fundo eleitoral, por exemplo. Fundo especial de campanha e o fundo eleitoral, que são dois fundos distintos, mas que têm objetivos muito similares e comuns na questão da manutenção dos partidos e dos projetos políticos. Gente defendendo que o dinheiro do fundo deve ser remetido para o combate à Covid. É possível? Eu vou responder como a maioria dos advogados responde. Depende. Né? Porque se disser que sim, aí vem um projeto que altera a essência do fundo, a destinação dele, e diz que pode fazê-lo. Então, assim, pode? Em princípio, não.
mas querendo se fazer, altera-se a essência da destinação do fundo. Esse fundo é destinado para isso, ele passa a ser destinado para isso, por um projeto, né, um processo legislativo no Congresso Nacional. Então, em princípio, não. Por isso que já 2 decisões proferidas por juízes singulares, né, da Justiça Federal, em 2 estados aqui do Brasil, já foram derrubadas, né? Eles destinaram o recurso para o combate, mas foram derrubados facilmente por conta exatamente dessa necessidade de se respeitar o processo legislativo. Mas, Anderson, eu entendi o que você levantou. Só queria puxar mais e melhorar aqui o debate. Provocar mesmo. Uma coisa... uma coisa, vou dar um exemplo. Chegou o dia 31 de dezembro de 2020. A Justiça Eleitoral não teve condições de fazer eleição. Não foi votado nada. Essa é uma questão. Sim, verdade. A outra, o Congresso votou uma prorrogação. Esse é outro quadro completamente diferente. Seria isso? Seria um quadro totalmente diferente, porém, a prorrogação do mandato, eu acredito, e algumas correntes também acreditam, alguns operadores do direito acreditam, inclusive doutrinadores como a professora Eneida Desirê Salgado, acreditam no seguinte, que é um processo de enfraquecimento da democracia. Eu vou dizer por quê. Vamos dizer que se prorroga os mandatos, tem uma economia, todavia, nós vamos ter uma eleição que vão estar em xeque 7 cargos. Que essa eleição são 2, prefeito e vereadores, a outra são 5, né? Deputado estadual, federal, governador, senador e presidente. 7 cargos em disputa em uma única eleição, pode, em princípio, parecer que é economia para os cofres públicos. Todavia, para a democracia, ela enfraquece por quê? Porque o debate seria totalmente suprimido, porque as causas eleitorais para a candidatura a presidente, ela traria para o eleitor e para a sociedade uma diminuição do cargo de vereador, por exemplo, que é o primeiro da base que está lá no dia a dia com o povo. Não é o deputado federal, não é o presidente da República que tem as normas gerais e a condução de toda uma nação. Você falando em vereador, eu vou levantar uma questão aqui que o Cristiano Brandão, nosso amigo lá do Industrial, levantou. Do Cristiano Brandão? Não, Industrial não. É a Caracuzinho em Santos. A Caracuzinho, tem razão. Estive até lá com ele no dia da homenagem à Escola de Samba Unidos da Caracuzinho. Olha, a TV Pitaguari tem até o prazer de entrevistá-lo sobre a Escola de Samba. Olha, o Cristiano Brandão levanta a seguinte questão. Tudo bem, o Executivo, o juiz assume. E a Câmara? O juiz vai administrar sozinho, sem vereador? Como é que fica? Hein? Olha só, esse não era o tema da nossa live de hoje. Eu sugiro que possa ser um tema de uma próxima live. E aí nós vamos fazer todas. Uma coisa é você vir, aí meu nobre jornalista, né? Ajude o seu participante que se debruçou em relação às mudanças da eleição. E agora tem que diametralmente mudar. Eu tô igual a Rede Globo, agradando os ouvintes. Tá certo. Mas eu acho que pode ser uma boa, Alan. E aí, assim, o debate, a conversa, o diálogo, ele é bom por quê? Porque no meio dessa conversa que a gente tem, surge uma ideia, e aí eu posso te sugerir o seguinte. A TV Pitaguari pode... qual tema você deseja para a próxima live? Aí coloca 2 opções, faz a sua enquete, vê a participação, e aí você constrói a pauta que fica legal para o debatedor e para o participante, né? Eu fico aqui numa saia justa e de repente eu cometi uma gafe que meus colegas vão dizer, não, claro, isso é uma questão que sobe até para o STF, eu acho, uma questão dessa, de como vai ficar a Câmara, né? É complicado. Eu diria que nem muitas cabeças pensantes não sabem ainda como ficará. Nem os ministros. Eu digo, nem os ministros têm uma decisão. Nossa preocupação primeira é a sobrevivência, a segunda é a manutenção da democracia e do processo eleitoral em si. Mas, Cristiano, a gente pode sim conversar e a gente pode fortalecer esse debate e fica legal fazer, por exemplo, TV Pitaguari diálogos eleitorais e a gente fazer algo desse tipo. Tem outras pessoas que também podem contribuir, que entendem até mais do que eu do tema, e é importante isso, e aí amplia, né, a oferta.
E o Cristiano Brandão está preocupado com ele, né? Que é um candidato forte lá, vereador. Olha, Cristiano Brandão está numa chapa muito boa, né? O Partido Trabalhista Brasileiro, uma chapa que tem possibilidade de fazer aí de 3 a 4 vereadores se, né, se esforçarem bastante. Aliás, né? Essa eleição, Alan, me parece que vai faltar vagas na Câmara. Toda chapa faz 4. Toda chapa tem chapa que faz 6. Mas eu conheço a chapa do PTB e sei que ele tem condições sim. E é uma chapa muito boa e tem possibilidade de fazer de 3 a 4 vereadores. Eu conversei com três lideranças partidárias diferentes. E numa deu 36 vagas, na outra 42, na outra... Olha só, gente, esse processo de ampliação de número de vagas na Câmara Municipal, nós já estamos no limite. A Constituição nos permite, ela nos permite até 21 vereadores, viu, pessoal? Ó, quem está com a gente também aí é o restaurante Arrumadinho, que é parceiro da TV Pitaguari. Nós realizamos o programa Almoço de Negócios lá no restaurante Arrumadinho. A Mariana, o Alencar. O Arrumadinho que fica ali próximo do fórum. Ao CREA, ao fórum. Pronto, já almocei lá, muito bom, muito bom. Então, esse pessoal... É o Alencar A que está aí também? Na verdade, Alan Caetano, né, nosso secretário de esporte, deixou recentemente a pasta de esporte aqui no município de Maracanaú, mas fez um trabalho belíssimo e bastante atuante em relação à pasta, né, do esporte, fortalecendo assim a política de esporte local. E o seu substituto é uma pessoa de um gabarito também muito bom, né? Ponto, Alan, que tem perguntas que a gente está se desviando. Que é isso? Eu queria deixar o seguinte, eu não estou lendo os comentários, e eu gostaria de deixar isso a cargo de você, né, em relação às perguntas. Quais são as perguntas que tem aí que eu não tô a cargo dos comentários, não vou ficar com a cabeça para baixo e vão ver aqui a minha, né? Aqui realmente tem umas perguntas que eu já estava olhando aqui. O Alencar está perguntando, aqui se alguém que não é candidato pode ser responsabilizado por ações proibidas na campanha. Deixa eu ver se eu entendi aqui a pergunta do Alencar. Qual a possibilidade? Responsabilidade? A pergunta ao pé da letra é: qual a possibilidade de alguém ser responsabilizado por campanha proibida em rede social, mesmo não sendo candidato? Essa é uma pergunta muito boa, Alan. E aí o que é que eu posso falar sobre isso? Dizer o seguinte, que existe sim, existem possibilidades de mesmo a pessoa não ser candidato, ela responder civil, penal e pecuniariamente pelo seu ato, danoso ao processo eleitoral. Existe um julgado, que é o RESP 13351 do TSE, que ele diz, inclusive isso, ele traz lá os exemplos de que grupos de WhatsApp de fofoca, por exemplo, né? Existe grupos com todo tipo de nome, né? Fofoca Maracanã, fofoca não sei o que, por aí vai e tal, não sei o que. Então, grupos dessa natureza, em que pessoas se manifestem se manifestem com condutas que são consideradas irregulares, né? Pedir voto, como a própria fake news em si, pode se responsabilizar. A fake news é uma que não somente no âmbito do direito eleitoral, mas também no âmbito do direito eleitoral também é uma conduta que a pessoa pode ser sim responsabilizada. Mas eu queria destacar, acho que a essência da pergunta do Alencar por exemplo, pedir voto em grupos, né, em grupos de WhatsApp, por exemplo. Esse RESP em especial, ele trata que pode sim, a pessoa poderá ser penalizada, sendo candidato ou não, sofrendo a sanção de um pagamento de multa em relação à prática, esse tipo de prática vedada, né? De propaganda eleitoral irregular. Deixa eu dar um exemplo aqui, ver se ajuda. Por exemplo, eu sou um empresário
não sou candidato, certo? Aí eu pego e distribuo 100 cestas básicas. Aí eu venho aqui na rede social, aí digo, olha pessoal, eu estou distribuindo 100 cestas básicas aqui, e eu quero dizer a vocês que eu estou fazendo isso e quero o apoio de vocês para o Joaquim, que é meu candidato a vereador. Ele seria punido, e qual a responsabilidade do Joaquim? Eu acho que o Alencar deve ter pensado mais ou menos assim. Essa prática aí, ela se configuraria no abuso de poder político, sim, para o candidato e para a pessoa que estivesse o praticando. Existe, mesmo sem o candidato saber de nada, mesmo sem o candidato saber de nada, o candidato não estava sabendo que o cara ia fazer isso para ele. Então é uma outra questão. Vamos lá. A propaganda eleitoral é o que mais pega, né, na campanha eleitoral e nas representações. Então, tem que se debruçar do aspecto, primeiro, da liberdade de expressão. É garantida constitucionalmente a liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão, ela sofre, notadamente, um controle dentro do eleitoral, no âmbito eleitoral. Para quê? Para que práticas irregulares não venham a ser praticadas e, assim, haja prejuízos para o sufrágio, para a eleição, para o processo democrático. Então, uma conduta dessa que uma pessoa faz, né, e não tem, notadamente, a participação do candidato, né, do agente que está em disputa, ele ficaria totalmente livre de qualquer condenação. Inclusive, existe também julgados, e aí eu não tenho o número agora, mas existe um julgado, teria que olhar nas minhas anotações, mas existe um julgado do TSE, no qual exibiu o presidente Bolsonaro de práticas de multas eleitorais, de propaganda eleitoral antecipada em outdoors, porque antes da pré-campanha dele teve muita divulgação e tal, foi feita uma representação contra ele de propaganda eleitoral irregular e foi provado nos autos de que ele não sabia de nada, né? Foi provado nos autos isso e comprovado o total afastamento dele na participação da infração, ele foi livre de qualquer culpa ou sanção. E quem o fez foi condenado. Certo. Então, porque às vezes eu posso fazer até de maldade, né? E, rapaz, eu vou prejudicar fulano. Para resguardar o candidato. É por isso que, assim, nós temos, sim, o livre direito de manifestação, está assegurado, agora nós temos um controle, né? Aí devemos ter esse controle para resguardar ambos os lados. Entrou aí também o nosso amigo Eudásio Menezes, já entrou provocando. Entrou também. Vou chamar o João Paulo para ele. Entrou também o doutor Vicente Piauilino, nosso grande amigo, sabe? Que eu sempre sei. Vicente Amândio Borges Piauilino. Rapaz, é um cidadão maracanauense, tal, mais do que eu, porque tem um título de cidadão. E eu vi incentivando. Eu vivo incentivando ele a entrar na política, mas ele é inteligente, não entrou até agora, não. Com a gente aqui, a agência Nakamura, meu amigo Isis Nakamura, que também faz live na TV Pitaguari, está aí com a gente. O Eudásio já veio o seguinte: conduta irregular. Tá ouvindo, né? O Eudásio perguntou. Tô ouvindo. Conduta irregular, ilegalidade na campanha. Quais as implicações dessas questões? Se há diferença entre elas? Conduta irregular, ilegalidade na campanha, foi isso, Eudásio? Quais as implicações? Eu acho que, se eu entendi, vai padecer de sanções e de processo. Existem coisas que dependem do poder de polícia do juiz eleitoral. As eleições municipais, por exemplo, elas são dirigidas no seu processo pelo juiz eleitoral, né, nos cartórios eleitorais. Então, a ele é dado um poder de polícia. Então, nesse poder de polícia, qualquer desrespeito às resoluções, alguns, não todos, né, mas alguns desrespeitos às resoluções poderão ser passíveis de atuação direta do poder de polícia do juiz. Outros deverão ser
precedidos de representação. Por exemplo, Alan, tem uma coisa interessante. As questões no âmbito das comunicações, né, nas mídias, na internet. O juiz não poderá, de próprio ofício, pedir para retirar alguma postagem irregular nas redes sociais. Deverá, mesmo sabendo do ato, mesmo percebendo isso, deverá preceder de uma representação judicial. Nessas eleições, por exemplo... Ele tem que fazer igual o Moro, né? Ele tem que fazer igual o Moro, ligar para o Ministério Público e dizer, me provoca aí. Quase isso. E aí o que acontece? O poder de polícia, há quem diga, né? Existem alguns professores que digam que o poder de polícia na justiça eleitoral, nessas eleições, ele foi um pouquinho diminuído, né? E aí vai o grande avanço na questão da forma que se deu a campanha, né? A campanha hoje, ela não é uma campanha de há 2 anos, não é uma campanha de há 4 anos, não é uma campanha de há 10 anos atrás. É uma campanha totalmente nova, né? E que permite aí novas possibilidades. Na última campanha, por exemplo, para deputado, né, federal, foi eleito um candidato que sequer morava no Brasil, né? O deputado federal lá de Brasília, né? Ele não morava no Brasil, morava em Miami, fez a campanha sobre utilizar-se da inteligência artificial e dos meios que a internet possibilita, que a internet é um oceano de possibilidades, né? E aí é pegar o rumo certo, navegar direitinho, e a partir daí... Tinha um aqui no Ceará que mesmo sem internet fazia isso também, né? Aquele que já morreu, bem velho, que ele morava nos Estados Unidos, só vinha para cá na época de eleição e era eleito. Vou lembrar o nome dele. Eu vou lembrar o nome dele. Antes do final da live eu lembro. Tem uma pergunta aqui que pergunta o seguinte, é uma provocação, né? Se os fundos eleitorais, eles vêm também para os vereadores. E quem é responsável? E quem é responsável? Pronto, vamos lá. O fundo eleitoral é uma novidade trazida, né, já desde 2015 que vem as alterações na reforma eleitoral, e o fundo eleitoral ele foi criado como uma resposta à não doação de campanha por parte de empresas, né, a CNPJ. O que acontece? Deixa eu ajeitar aqui meu celular. Deixa eu ver se fica melhor assim. Com licença aí, gente. O que acontece? O fundo eleitoral ele é composto por dotação orçamentária pública e ele tem uma destinação específica e tem uma distribuição específica. Nós temos 2 tipos de fundo, o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo eleitoral ele é o maior, é o Fundo Especial de Campanha, né, que é chamado FEFEC. Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Este fundo ele tem mais de 2 bilhões de reais disponíveis para as campanhas eleitorais. E ele deverá chegar nas campanhas eleitorais, obviamente, mas por uma gestão dos partidos. Né? A gestão de distribuição do fundo de campanha é dos partidos. Todavia, no que pese ele ser um financiamento público de campanha, ele tem algumas obrigações, ele sofre algumas limitações na sua gestão. Ele deve ser gerido na campanha, especificamente na campanha, não pode desviar da campanha. E também deverá fomentar a participação feminina, ou seja, deverá distribuir recursos para a candidatura feminina e também para um instituto mantido pelos partidos, né? Aí todos os partidos agora, alguns já tinham, outros criaram para se adequar à aplicação do Fundo Especial de Campanha. E aí, a partir de então, deve ser utilizado. Se vai chegar numa candidatura a vereador lá de Salitre, aí eu já não sei dizer, porque a gestão ela é, inclusive, dos diretórios nacionais. Não cabe aos diretórios estaduais fazer a gestão do fundo. Ela é dos diretórios nacionais. Então vai depender da articulação política. Mesmo na eleição municipal, não foi colocado nada descentralizador, não? Não, a gestão, veja bem, a gestão era dos diretórios nacionais, né? Porque o partido ele tem para ter uma representação tem que ser em âmbito nacional. Ele manda para o estadual. Isso, ele manda para o estadual e o estadual vai dividir entre os municípios. Mas não são. Aí infelizmente. Aí não tem uma regra. Aí a regra são os partidos que criam. Né? Os partidos é que vão criar. Aí vai depender de uma articulação política. Né? Os municípios devem se articular, devem pôr regiões e por aí vai. Então, assim, seria justo chegar em todos os diretórios, em todos os municípios? Sim.
mas eu diria para vocês que, apesar de que no montante parecer muito dinheiro, 2 bilhões de reais, se dividir entre os mais de 5 mil municípios e entre os mais de 30 partidos que existem, não chegaria muito pouco nas eleições. Então, o partido vai dividir de acordo com a sua estratégia de eleitoral. Né? As regras vão ser uma apostila. As regras serão uma apostila desse tamanho, cheia de pesquisa. Para aqui a gente não ganha, não vai nada. Inclusive, Alan, o Instituto de Pesquisa é algo que deve ser amplamente explorado, né? Tanto do ponto de vista das pesquisas eleitorais, né, que devem ser registradas, já existe uma resolução a partir de 1º de janeiro deste ano. As pesquisas já podem acontecer, têm os seus requisitos específicos, assim como as pesquisas pessoais, né, através das enquetes. As pessoas devem utilizar muito, e eu vejo as pessoas utilizarem muito pouco. O Instituto, por exemplo, o Instagram, ele tem as enquetezinhas, tem as perguntinhas, ele tem as formas de fazer perguntas que você pode extrair daí e ter um bom resultado eleitoral. Olha, Andras, às vezes as pessoas dizem, o Alan é muito incisivo, não sei o quê. Eu detesto achismo, sabe? Eu nunca estudei, nunca achei uma cadeira de achismo em faculdade, nem um livro sobre achismo. Então, às vezes eu sou incisivo porque eu trabalho com pesquisa. Eu acho muito importante. Já discuto muito com um amigo e irmão meu que diz que pesquisa, que é o nosso, você conhece muito, que é o nosso amigo Paulo Alexandre, Francisco de Paulo Araújo Ferreira. Teimoso que só, tenho o maior carinho por ele. Tá bem. Mas eu trabalho com uma agência de pesquisa, vou fazer merchandising aqui muito boa, ampla, do meu amigo Agriberto. Faz trabalhos também com o Capitão Wagner em Fortaleza. E ela vem fazendo um ótimo trabalho acompanhando a questão do Covid-19 em Fortaleza. Ela tem pesquisas semanais do crescimento da curva, tudo isso eles estão fazendo um belo trabalho que eu sempre coloco no Maracanã 2020, sempre coloco na rede social as pesquisas dele. Já mandei muita para o João Paulo Noronha, mas ele parece que não lê, então não tem jeito, sabe? Agora, antes de voltar, o deputado que eu falei é o Vicente Arruda, Vicente Ferreira de Arruda Coelho. Foi eleito 6 vezes deputado federal morando em Nova York. Morava em Brasília, depois nos Estados Unidos. Na época da eleição, vinha para cá, ia para a granja, distribuía muita ração lá na granja e era eleito. Né? Morreu com 90 anos em 2012. Mas era folclórico ele. Todo mundo sabia que só vinha na época de eleição. Mas voltando, nós também estamos aí com o Estevão Almeida, né? Com a gente. Estevão Almeida, acho que ele é o meu síndico. Eu tenho síndico. E eu quero agradecer também a mensagem, a divulgação aí da doutora Belânia, viu? Muito boa. Muito obrigado. Doutora Belânia. Excelente muito parceira. Para quem não conhece a minha esposa. Então, vamos voltar lá. Vamos lembrar do tema. O que é que modificou mais significativo? O que é que o candidato tem que prestar mais atenção para essas eleições agora? Alan, talvez o de maior significado para essas eleições, eu destacaria alguns pontos que seriam a propaganda eleitoral, inclusive na fase de pré-campanha. Eu destacaria também a questão do fim das coligações e as possibilidades a partir disso. A participação da mulher, que recebe um estímulo da sociedade, dos partidos e também do TSE. O TSE, por exemplo, fez, ao longo dos últimos meses, uma campanha nacional chamada Mulheres na Política, excelente, em todo o Brasil, arregimentando mulheres a participarem da política, que eu acho que, além de embelezar as nossas vidas, também faria um excelente trabalho. Nós devemos aumentar essa participação feminina na política, porque talvez tenhamos mais organização, porque as mulheres são realmente bem mais organizadas do que os homens, entre outras sensibilidades que elas possuem. A questão do domicílio eleitoral e da filiação partidária já passou, mas a mudança que houve, né, não necessitaria mais de 1 ano de domicílio nem de filiação, mas não somente 6 meses. Inclusive hoje,
o TSE vai abrir vistas, né, para todo mundo em forma de consulta pública e também de consulta dirigida por senha. É o módulo externo e interno do Filia para saber como estão as filiações. As filiações encerraram-se em 4 de abril, mas agora é aquele período de analisar se existem dupla filiação, como é que está o cadastro eleitoral, ao momento ainda de até até meados de maio fazer a organização do cadastro eleitoral. E a cláusula de desempenho e o sistema proporcional, né, com a participação de todos os partidos. E a composição. Vamos lá. Então vamos por partes para a gente. E o aspecto financeiro, importante, né? A gente já falou aqui na questão financeira que não existe mais o financiamento, né, de empresas. Isso já é decorrente já na última eleição. Então, assim, como vai se dar, como se dará a questão eleitoral, né, no aspecto financeiro? Vai vir através do financiamento público, dos fundos eleitorais, do financiamento privado de pessoas físicas por CPF, numa limitação de 10% daquilo que você auferiu renda no ano anterior, e no teto. As campanhas, desde 2018, elas têm um teto de gasto. Isso para equilibrar a questão da disputa, né? Então, assim, vamos lá. Eu fiz aqui algum alinhamento para Maracanaú. O limite de gasto de Maracanaú na última eleição para prefeito foi de 1.228.000. Para vereador, 81.152 reais. Então, o limite para essas eleições será ainda divulgado pelo TRE e pelo TSE em julho, no dia 20 de julho vai haver essa divulgação, mas a perspectiva é que haja um aumento de mais ou menos 10%, que é o que vai ser um pouquinho perto da inflação desse teto. Pacatuba, 184.000. Eu até coloquei aqui mais outras cidades que a gente está atuando, né? Tabuleiro do Norte, lá com o meu amigo Tona. 108.000 para prefeito, 25.000 para vereador. Limoeiro, também, nosso amigo, que recebeu inclusive o título de cidadão maracanauense, né? O CAE. 172.000 a campanha majoritária e 33.000 a campanha para vereador. E coloquei uma cidade aqui, que foi procurado por um amigo, Diego Borges, de um grupo que a gente participa no Brasil todo, e coloquei, acredito que ele esteja na live também, 108.000 e 10.000 reais para vereador. Então, existe um limite de gastos, né, cada. Tem que estar lá por transferência, por depósito, identificado o CPF da pessoa. O candidato ele tem que ter uma responsabilidade nessa campanha ainda maior. Ele tem que monitorar... Ele pode financiar... O candidato pode financiar a campanha dele toda. Ele pode se autofinanciar no limite também de 10% daquilo que ele oferiu renda. Ele não pode pagar... Ele não pode pagar os 90 mil, não. Só se ele tiver tido mais de 1 milhão de renda no ano anterior, né? Fica dentro dessa limitação. Porque Maracanaú, se aumentar 10%, deve chegar a 89, né? Isso. Quase 90 mil. E essa renda é uma renda declarada, né? Então, para quem ofere renda de mais de 28 mil reais, tem um imposto de renda. Mas para quem ofere menos, vão ter outras formas, como o extrato bancário. Por isso que vai ser muito cauteloso. E ainda existem também as questões peculiares. Por exemplo, se eu sou candidato a vereador e o meu amigo... Eu só posso doar 10% do que eu declarei no meu imposto de renda do ano anterior. Para quem declara imposto de renda. Para quem não declara, vai ter outras formas de aferir, mas vai ficar ainda no risco, né? E outra, né? Veja a questão da responsabilidade. Porque, vamos lá, tu, Alan, ganhou 1 milhão de reais no ano passado. Você tem 100 mil reais para doar na campanha de prefeito aqui em Maracanaú. Não precisa ser unicamente numa só campanha. Campanhas pode ser campanha em várias cidades, mas o teu limite sempre vai ser 10% do que você oferiu no ano passado. E esse dinheiro, e assim, como é que eu sei que está dentro de 10%? Oi. Anderson, eu posso fazer o jogo duplo, né? Eu dou para um e dou para o outro. A Aldebrecht fez durante muito tempo isso, né? Andrade Gutierrez, Aldebrecht, Queiroz Galvão, eles faziam isso. Aí cada um tem a sua estratégia. Então, assim, esses 10%, como é que eu vou saber que o teu limite é esse? Vai ter que ter uma relação de confiança. Como é que eu vou saber a origem desse dinheiro? Por exemplo, o meu amigo ali, que é lá do Júnior, lá do mercado público, ali, Almidutra, em Maracanaú. Ele, por ser permissionário, ele não pode me fazer uma doação.
você ter uma ideia. Por quê? Porque a fonte de renda dele vem através de uma permissão pública. Então, um taxista não pode me fazer uma doação. Ele poderia se autofinanciar porque era na campanha dele. Mas esse controle ele deve ser absoluto do candidato, porque a responsabilidade do financiamento da campanha é do candidato. Olha, candidato, é importante você saber disso, né? Então você não pode receber doação de quem tem renda oriunda de permissão pública, né? Ou de concessão pública, exatamente. Ou de concessão pública. Ou de concessão pública. Outro ponto é em relação aos recibos eleitorais. Eles têm que ser registrados em até 24 horas. Então, assim, a campanha ela tem uma dinâmica que ela traz muitas responsabilidades também para o candidato. Por exemplo, o registro de candidatura hoje, ele vai estar acompanhado para a formação do seu DRAP, da assinatura do candidato, autorizando o partido a lhe colocar como candidato, inclusive como proteção dele. Porque o que já aconteceu? E aí eu digo assim, registro que todas as formas de controle, elas só acontecem porque já houve algum extravasão no passado. Então, rapaz, aqui perdeu muito, então vamos controlar. Então, no passado, o que acontecia? Notadamente nas candidaturas femininas, faziam candidaturas laranjas do sexo feminino para compor o percentual mínimo e colocavam lá, a pessoa era candidata sem nem saber. A pessoa estava afiliada sem nem saber. Porque os partidos, eles têm a autoridade sobre o registro, né? Eles que entram no sistema de registro de candidatura e tal. Hoje, para proteger o partido e o candidato, tem lá uma autodeclaração, uma assinatura, uma responsabilização do candidato, dizendo que declaro que aqui eu sou realmente candidato, essa foto é minha, foi eu que fiz o pedido e tal, tá lá, tá assinado. Outra novidade para essa eleição, Alan, é a questão do 100% digital. Nós vamos passar por uma eleição que ela 100% digital no seu processo, né, no seu processo administrativo e judiciário. Então vamos, os advogados, eu até ouvi de um contador outro dia dizendo, rapaz, agora sim os advogados vão trabalhar. Por quê? Porque todas as petições, todos os encaminhamentos para a Justiça Eleitoral vão acontecer via o PJE, né, que é o sistema de petição judicial eletrônica, né, da Justiça Eleitoral. E precisa, sim, em todos os atos da assinatura do advogado. Inclusive, as intimações, por exemplo, esse ano, vão sair via mural eletrônico de justiça, no site dos TRS. Vai ter lá todas as publicações de irregularidade, de representação. O candidato vai ter que ter um controle muito grande em relação a isso, porque os prazos são contados em horas, geralmente entre 24 e 72 horas, para fazer a defesa. E ele não vai receber nenhum outro meio, a resolução é muito clara, diz, nenhum outro meio de notificação será admitido, exceto o mural eletrônico. Antes admitia a história do WhatsApp, do Vzinho, do 2Vzinho, do Vzinho azul, só receber e tal. Menino, corre lá, vai lá oficial. Não, hoje é estritamente comunicação no processo das eleições deste ano, exclusivamente pelo sistema, né? E por isso a importância aí da participação dos advogados. É bom que se contratem bons advogados. E também, assim como os contadores em relação à prestação de contas. Porque a prestação de contas, ela não prestada ou prestada de forma irregular, pode trazer uma sanção muito grave, que é a inelegibilidade por até 8 anos. E você poderá ficar fora do pleito, fora dessa capacidade de ser votado, e é muito ruim para o candidato, por conta de falhas pequenas que podem ser evitadas quando você contrata aí um bom profissional. Eu tenho muita saudade das eleições presenciais, viu? A briga lá no SESI para apuração. A gente sofria, né? Tinha que montar a equipe de 30, 40 fiscais para acompanhar cédula por cédula. A gente tinha o pessoal que era responsável todo dia de manhã para ir lá no cartório, para ficar olhando na parede, os editais, né, todo esse processo. E esse ano, por exemplo, eu fui fazer a desfiliação de diversos vereadores e fiz todo online. Tudo. Eu assinava, eu jogava no PDF, passava o e-mail pro cartório, o secretário do cartório, se tivesse faltando algum documento, passava o e-mail de volta pedindo para mim complementar, eu pegava o documento, PDF nele, mandava para lá, né, tudo
fiz aqui de quarentena no meu escritório, né? Aqui, para você ver, né? Então, É uma vantagem, né? É o dinamismo é da uma política. vantagem. Eu vou só aqui voltar, eu vi que tem uma pergunta, e eu vou dar atenção para quem está nos assistindo, né, lá de Tabuleiro do Norte, 200 quilômetros daqui, perguntando qual é o limite Diz. de gasto para vereador. Esse limite, gente, ele ainda vai sair, né, como eu disse, dia 20 de julho, mas foi através de uma portaria do TSE. O limite na eleição passada foi de R$ 33.520,57. Esse limite deverá, no máximo, acrescentar em 10%. R$ 33.520,57. E para Mas de prefeito, qual cidade é essa? 192 mil. De qual Tabuleiro do cidade? Norte. Ah, Tabuleiro. certo. É. Essa condição econômica, esse valor, esse limite, ele foi dado de acordo com a condição econômica da cidade, né? Foi visto a quantidade de eleitores, o tamanho, então essas características, esse valor, ele poderá ser o mesmo em outros municípios no Brasil, porque é uma portaria que sai do TSE e não do TRE. Tá aqui com a gente a Cerâmica Paz e Amor também, dando os parabéns, viu? Eu tô gostando. Cerâmica Paz e Amor exatamente é de Tabuleiro do Norte. Da Maria do Carmo e do Valderilho. Estamos chegando aí em Tabuleiro. Por isso que é bom trazer pessoas conceituadas, porque estão elogiando o advogado e estão elogiando o blogueiro por ter trazido um bom advogado para a live, viu? É bom porque... Na verdade, Alan, você cumpre um papel fundamental nessa época de disseminação da informação, porque você faz a boa informação. Eu assisti aquela live de você e da Cássia Costa, foi fenomenal. Eu me diverti bastante primeiro. Quando você foi buscar um fone, né, que era muito longe. Depois ela disse, fecha essa porta. Mas as informações que vieram, né, que vêm das suas lives, já trouxe aqui o Márcio, já trouxe aqui o Márcio Caetano, secretário, já trouxe o vereador Rafael Pessoa, já trouxe o vereador Lucinildo, dos que eu acompanhei, já trouxe o Ivonaldo Lima. Quer dizer, eu acho que é uma oportunidade muito boa. E eu tenho visto o seguinte, nesse momento, nós temos aí um oceano de possibilidades. E é canalizar para onde você quer. Eu acho que para quem é pré-candidato, eu não sei, a nossa live, o tempo aí, acho que está chegando ao fim. Não, mas a gente reabre. Avisar todo mundo que o Instagram, ele fecha com 1 hora, mas a gente reabre, viu? Não se preocupe, não. Essa daqui vai longe. Então, assim, o que eu diria para... Inclusive, Alan, eu tenho uma novidade aqui para trazer para quem nos acompanha até o fim, né? Eu assessoro alguns candidatos, tem pelo menos aí uns 60 candidatos que nós estamos fazendo a assessoria jurídica deles, e eu disse, olha, acompanha a live até o fim que eu vou divulgar um curso gratuito para você de direito eleitoral. Então vai ser divulgado aqui um curso gratuito de direito eleitoral. Eu não sei se no fim dessa live ou se a gente bota no fim de uma segunda, né? Aí você vai decidir. Mas, assim, o que eu ia dizer? Que os pré-candidatos, eles têm uma oportunidade hoje de assistir várias aulas de direito eleitoral. Uma delas é minimamente, bem pequenininha, né? Bem simples, aqui na TV Pitaguari, através dessa pessoa e através desse comunicador. Mas tem também, a gente tem condições de assistir aula de ministros, aula de doutrinadores, aula de escritores. Por exemplo, eu tenho me familiarizado muito mais, inclusive me tornado amigo pessoal virtual dos escritores. Eu estudo direito eleitoral e estou lá junto com a Desirê Salgado, que me traz uma afinidade, me traz uma aproximação, me traz conhecimento. Então, se eu fosse para candidato nessa eleição, ao invés de estar nas grandes lives de 1 milhão de pessoas, eu priorizaria lives dessas como a nossa, de 30, 40 pessoas participando, assistindo, mas que traz conteúdos interessantíssimos e que podem fazer a diferença no resultado final. E essa é a nossa preocupação, sabe? Eu sempre consegui me atualizar com as coisas, mas eu sempre fui mais aquele jornalista de editoria, de escrever, né? De gostar tanto que uma das coisas que eu sinto mais falta na quarentena é o meu jornal de papel. Eu vejo pela rede social, mas eu sempre gostava de tomar café com o meu jornal de papel. E a
a Cássia Costa foi que me incentivou a iniciar as lives. Ela vai para a rede social, você tem facilidade, é um projeto que você vê adiando há muito tempo, ela sempre dizia que eu ficava adiando, e hoje a minha equipe é uma equipe excelente, viu? É toda caseira, a Cássia Costa é minha diretora e produtora, e a minha parte técnica, qualquer coisa que aconteça, quem resolve é o meu diretor de tecnologia técnico, Vinícius Costa, meu filho de 10 anos, viu? Pronto. Você vê como é hoje a questão do conhecimento tecnológico. Ele tem 10 anos e até as aulas dos cursos da mãe dele aqui, ele pega aqui o computador e vira de cabeça para baixo. Então a minha equipe é caseira, não estamos desobedecendo a quarentena, cumprindo, mas vamos voltar ao tema. Uma das coisas que eu acredito que muita gente se preocupa, que você já tocou bem no assunto aí, é essa questão da prestação de conta, né? E de como você vai receber alguma coisa para a sua campanha do seu partido. Você, de sã consciência hoje, diria que há possibilidade realmente de haver um investimento dos partidos, seria mais nas grandes cidades ou lá nos rincões do interior? Como é que você vê essa questão dessa utilização do fundo partidário? Como eu falei anteriormente, né? Vai depender muito de quais condições o partido, e aí vai ser cada partido mesmo que vai avaliar. Por isso que é importante, a gente vai falar de uma questão importantíssima. Eu acho que a gente está encerrando, né? Tu que tem o controle do tempo aí, né? Você sabe que tem condições de saber? Quanto tempo nós temos ainda de live? Não, mas nós vamos reabrir. Avisar todo mundo tá. Que assim que cair, a gente reabre e vocês podem retornar. Viu? Existe Ele avisa aqui, mas ainda não começou a avisar, não. Ainda tem tempo. Pronto. Existe uma, ao meu ver, esse modelo de não coligação, existe uma linha de fortalecimento das instituições partidárias. E aí o que acontece? Esse fortalecimento das instituições, ela só vai acontecer. Eu não vou ficar num partido que não colabora, que não corresponde. Eu correspondo para o partido, mas o partido não corresponde para mim. Então nós vamos passar por um processo de fortalecimento das instituições. Alguns partidos, claro, vão desaparecer, outros vão persistir, com fundo ou sem fundo. Então você vai escolher de acordo com a sua ideologia, de acordo com o estatuto daquilo que o partido prega, e vai dar oportunidade. Assim como dá oportunidade para um candidato, você vai dar oportunidade para o partido. Né? Porque não existe candidatura avulsa no Brasil. Esse instituto ele estava previsto no projeto de lei da reforma eleitoral, mas foi vetado. As candidaturas dependem necessariamente de um partido político. E o partido político ele só vai ser forte se ele também for democrático na distribuição dos recursos que ele tem. Se ele tem pouco, divide pouco. Se tem muito, divide muito. E, obviamente, dentro do projeto eleitoral. Eu diria que o projeto eleitoral do partido ele partiria sobre dois prismas, os seus ideais estatutários e a sua representação no Congresso Nacional. Por quê? Porque no Congresso Nacional é onde ele vai ter condições de participar de debate de TV e de ter acesso ao fundo eleitoral e ao fundo partidário. Por exemplo, nós temos 32 partidos partidários. 14 deles não têm acesso ao fundo partidário porque não tiveram o desempenho da cláusula de barreira. Então, voltando, aí eu fiz esse arrodeio todo para dizer o quê? Para dizer que dependerá muito dos partidos, e aí cada membro desse partido, do partido vai começar a analisar qual partido sério, qual partido não é sério. E aí vai refletir também no seu eleitorado. Nós temos, é uma questão muito sociológica, muito grande, mas que sim, poderá como eu dei o exemplo de Salitre, que eu não tenho nenhum cliente lá, mas poderá sim chegar lá em Salitre, que é o estado mais, acho que é o município mais longe que tem do Ceará, aqui da capital. Vai chegar assim, um fundo especial de campanha? Pode chegar. Como pode não chegar aqui em Maranguape, que é uma cidade vizinha. Então vai depender de uma articulação política e de uma estratégia eleitoral do partido. Não dá mais para mudar de partido. Mas você diria que é mais fácil chegar num partido... Vou deixar para depois. Faltam 26 segundos. Eu vou encerrar e vou reabrir. Eu espero que as pessoas se mantenham, né, e chamem outras pessoas, porque nós estamos nos debruçando agora efetivamente dentro do tema e é mais encantador, né, para quem é pré-candidato.
Então, quem é Vamos de lá. Tabuleiro, de Limoeiro, de Pacatuba, Maracanã ou Fortaleza, permaneça com a gente. Pronto, estamos de volta novamente. Outra coisa, Andros, é importante você também dizer que essa live completa vai estar lá no YouTube, viu? Ela vai ficar 24 horas no Instagram, nos stories, e depois vai completa para o YouTube no canal da TV Pitaguari. Todas as lives estão lá e é uma audiência muito boa, sabe? A live que eu fiz com o Felipe Mota sobre a queda da estátua. No YouTube deu uma audiência muito maior do que aqui, porque foi muito rápida, foi muito em cima, né? Foi no mesmo dia que nós anunciamos, mas no YouTube estourou lá, todo mundo querendo saber, todo mundo indo lá. Então é importante divulgar para todo mundo que essa live vai estar completa lá no canal da TV Pitaguari, no YouTube. Você vai poder vê-la, baixar, revê-la e não fazer besteira no processo eleitoral, né? Isso. Todo mundo retornando aqui, o pessoal já, viu? Andras, você pode... Tranquilo. Pode continuar aí com o tema. Vamos lá. Então, assim, o que eu estava falando em relação ao fortalecimento das instituições e do partido. O fato de não haver a coligação para as candidaturas proporcionais, e aí eu espero estar falando de uma forma entendível, né? As proporcionais são os vereadores. O que acontece? Mudou, né? Antes se fazia um grande grupão, né? Onde os que tinham mais votos, e não dependia necessariamente de um partido, mas vários partidos, 2, 3, 4, 5 partidos juntos, e aí elegiam, eram eleitos os que tinham mais votos. Agora, não havendo coligação, o fortalecimento da democracia se dá dentro das instituições partidárias. E aí eu acredito sim, particularmente, no fortalecimento dos ideais partidários, porque vai necessariamente ganhar ou o candidato e o partido, não somente o candidato, porque eu penso, na questão anterior, você não sabia exatamente qual partido estava votando. Você estava votando exatamente no candidato e ele estava num partido que você nem lembrava. Agora, com o fim das coligações proporcionais, acontece um processo de, vamos chamar de casadinha, né? Você vota no partido, obrigatoriamente, e também no candidato. Você não vai escolher, obviamente, o partido. Vai escolher o candidato deverá estar no partido. E aí você vai se aproximar dessas ideias. E o mais importante é que mesmo não havendo coligação para as candidaturas proporcionais, nós temos no Brasil 2 tipos de sistema, né? O sistema proporcional e o sistema majoritário. As candidaturas majoritárias para prefeito. 50% mais um dos votos vence. Proporcional não, é proporcionalmente dividido. Aí o que acontece? A mudança também, que é o tema da nossa live. Partidos políticos que eventualmente os candidatos não atingiram... Oi. Teu som tá muito alto, tá dando um barulho. Só um minutinho, deixa eu resolver aqui. Deixa eu mudar aqui. Tá dando... Você tá pegando aí, vento. Foi o vento aqui que minha esposa colocou. Então pronto. Certo. Pronto, então vamos lá. Então, na candidatura majoritária, quem tiver 50% mais um dos votos válidos é eleito, né? E aí, Alan, merece destaque aqui dizer, aquela famosa máxima de votar nulo, vai anular o processo. Olha, já tá fechando um contrato aqui, viu, mano? Precisamos conversar depois. Paulo César, né? O Paulo César, meu amigo. Fizemos um curso junto na Assembleia Legislativa. Isso tudo bem, né, Paulo? PC Cariri, gente muito boa. É isso mesmo. Estou vendo aqui meu amigo Anderson Mota Bastos, ali da Mota Bastos, aqui na Pajuçara. O bom, Alan, é que essa live a gente divulgou, e aí tem gente aqui de Maracanaú, tem gente de Fortaleza, tem gente de Itauá, é universal. E o acesso no YouTube vai ser ainda maior. Mas como eu vim dizendo, viu? PC Cariri e Anderson Mota Bastos. Elisier, coordenador de habitação, assistente social, vamos lá. Como eu ia dizendo, não existe esse negócio de ter mais de 50% dos votos nulos anula a eleição. Isso não existe.
porque são computados os votos válidos. Inclusive os votos de legenda, que são os votos de partido. Então, a majoritária. Proporcional, que é o maior encargo e é um cálculo que às vezes é um pouquinho difícil. Antes, como é que acontecia? Antes dessas eleições, a candidatura, o vereador só era eleito, né, dentro de uma somatória de votos que ultrapassasse o quociente eleitoral. E eu também vou corrigir meus amigos. Muita gente fala coeficiente eleitoral, não é coeficiente. Coeficiente também é da matemática, assim como o quociente, mas o quociente ele é o resultado é um elemento da divisão, né? O divisor dividindo o quociente resto. Então, o quociente eleitoral, que varia de acordo com o número de eleitores e de acordo com o número de vagas. Por isso que é complexo, porque é matemática. Mas vamos lá. Eu vou falar de uma forma concreta. Vamos supor que para ser eleito, o primeiro vereador, para o partido eleger o seu primeiro vereador, ele tem que ter 5 mil votos. Maracanã só aconteceu uma vez esse fenômeno, né? Que foi com o nosso vereador Rafael Lacerda, né? Teve mais de 5 mil votos. Foi, Alan? Isso? Foi. Pronto. E o que acontece? Vamos supor que o quociente eleitoral seja de 5 mil. Então, os partidos eles têm que alcançar esse número, né, de quociente. Tem um quociente partidário, que é a soma dos votos que o partido recebeu. E divide, aí obtém-se o quociente partidário. Né? Quantas vagas cada partido vai ter de acordo com o seu quociente partidário. E os mais votados do partido são os que entram aí. Aí vamos lá desmistificar. O partido que não atingiu o quociente partidário ou não atingiu o quociente eleitoral, ele vai participar ainda assim da divisão das cadeiras, que é uma coisa inédita. Nas eleições anteriores, isso não existia. Não atingiu o quociente, não atingiu o quociente, já estava fora, já era alijado. Nesta eleição, o partido vai ter a possibilidade de participar, que é chamado sobra. Né? Alguns chamam média, o TSE chama média, né? E alguns chamam sobra. Mas são as vagas. Na divisão, foram tantos mil votos, dividiu. Foram eleitos quantos? São 13 vagas. Então, vamos lá, tem 4 vagas aqui sobrando. Quem teve a maior sobra? Então, os partidos que não atingiram o quociente eleitoral poderão participar na segunda rodada, na segunda, na terceira, na quarta, quantas rodadas forem, da divisão pela sobra. Significa dizer que o fato de não haver coligação não prejudica. Não, por quê? Porque você vai participar do mesmo jeito, você vai estar jogando, e aí tem aquela máxima no futebol, né? Time que não joga não tem torcida, é a mesma coisa. Partido que não tem candidato não vai ter voto. Então, mesmo que você não atinja um número expressivo nessa eleição, na próxima você vai poder conseguir esse partido, né? Esse é a primeira mudança, né? Eu não sei se eu me fiz entender, é um tema um pouquinho complicado, talvez precisasse de uma luz. Deixa eu só né? levantar, só levantar uma questão que as pessoas discutem muito comigo, porque como eu sou da área de marketing, trabalho em coordenações de campanha, apesar de não ser advogado, eu leio e estudo muito essa área da eleição, né? Principalmente essa área aí. Os partidos que não alcançarem o QP, o coeficiente eleitoral partidário, eles entram na disputa por vaga só depois que os partidos que alcançarem estiverem fora. Pronto. Isso, perfeito. Isso. Que eu vou chamar exatamente a sobra, na segunda, né? Fica para um segundo momento. E aí ele amplia a participação, né? A possibilidade de ampliar. Tanto é que aqui em Maracanaú, que é a nossa cidade, alguns partidos estão acreditando nisso, né? Notadamente o PCdoB, me parece que o PT e outro. A Rede, né? A Rede tem chapa. Pronto, chapa própria, e também está apostando nisso. Em Maracanaú, na última eleição, foram 4 vagas que sobraram, né? Ficaram na média, né? Foram eleitos na média. Então, existem aí pelo menos 4, né, em tese, partindo do pressuposto da última eleição, existem 4. E aí vai ser uma estratégia eleitoral que os partidos vão formar. Vale a pena isso? Isso era pré, né? Na formação, na filiação. E uma pré, viu, André? Na eleição passada, Maracanaú foi 5.600 e pouco. Há uma tese em alguns estudiosos de eleição em Maracanaú que acredita que vai crescer, que vai para 6.400, sabe?
Você já estudou isso? Particularmente não, Alan, porque assim, agora, depois do dia 6 de maio, que é quando encerra o alistamento eleitoral, o TRE vai divulgar o número de eleitores no município de Maracanã. Então, para não ficar na fase especulativa, né, é melhor ficar com números concretos. Então, é melhor aguardar, faltam poucos dias, para a gente ter essa informação concreta de quantos eleitores estão aptos. Aí nós vamos fazer por amostragem qual é o histórico de absenteísmo e aí saber mais ou menos uma estimativa mais próxima da realidade de quantos participarão do pleito. Apesar do descrédito na política, o voto obrigatório ele leva muitas pessoas, e aí eu desafio, né, a sociedade todinha a analisar melhor os candidatos, né, analisar as propostas para que não haja o absenteísmo, porque você fugir desse processo democrático, aí me perdoe quem pensa contrário de mim, aí a liberdade de expressão, né, é a mesma coisa de você ir para o meio da rua pedir de volta o AI-5. Está no mesmo patamar. Né? É um retrocesso muito grande. Né? Esse protesto não é a melhor forma de protestar. Nunca teve uma aula de história do Brasil, essa pessoa, que foi para a rua e pediu o AI-5. E aí eu sou mais radical. Vale a pena uma conversa com o Alan, vale a pena com o Paulo Alexandre, vale a pena uma conversa, né, com pessoas, né, que têm um mínimo de consciência política e histórica e antropológico para dizer, olha, pai, não é isso aí não, porque a história nos ensina, né? A gente vive um processo histórico desde o nascimento até a morte, e a gente tem os registros históricos para nos dizer o que deu certo, o que deu errado. Então, assim, deixar de participar não é a melhor forma de protestar. Um amigo, viu, Anderson? Um amigo veio debater comigo e dizer, não, rapaz, mas se vier agora o regime militar, é só contra os corruptos, tal. Aquele discurso. Eu digo, amigo, eu tenho a seguinte prática em qualquer lugar. Todo poder absoluto leva à injustiça absoluta. Porque você não tem como questionar. É um poder absoluto. Então se torna um bel prazer. Né? Não tem os órgãos que nós temos de controle, que errados ou não, tendo falha ou não, você pode e reclamar e se posicionar. E tem a imprensa, que é fundamental. Isso que nós estamos fazendo aqui, amigos, da ditadura militar, não podia não, viu? E não pode nos países aí que tem ditadura, até a rede social é controlada. Agora vamos voltar ao tema. O Wesley Lima pediu para falar aí sobre também que o candidato que não alcançar 10% está fora de qualquer coisa. Expliquei. Eu não entendi, deu uma falha aqui. O candidato que não alcançar 10% do coeficiente está fora. Explique aí. Isso também é uma novidade para evitar o que o Tiririca talvez seja um dos casos mais recentes, mas já teve casos anteriores do nosso saudoso Enéas, que era o seguinte, um candidato ele explode de votos, né? Então ele vai fazer com que o partido tenha uma somatória de votos muito grande, e aí naquela divisão que a gente fez aqui anterior, né, do quociente partidário, ele vai ter direito a 3 vagas. Aí 3 vagas ele teve voto, o outro só teve 10. Ele teve 1 milhão de votos e o segundo colocado só teve 10 votos. O terceiro só teve 1. Mas por causa desse 1 milhão de votos deles, uma pessoa com 10 votos, um voto poderia ser eleito como né, vereador ou deputado, por exemplo. E aí, para evitar esse tipo de fenômeno, pois não? Não, na primeira eleição do Tiririca, foi eleito um deputado federal do partido dele em São Paulo, deputado federal, com 160 votos. E o partido é irrisório até para vereador. E o partido não elegeu mais 2 vagas, porque não tinha candidato. Tinha direito a mais 2 vagas. Se tivesse um candidato de 10 votos e outro de 2, tinha dado. Entendeu como foi? Eu digo mais, Alan. Eu digo mais. Se ele tivesse com 0 votos, ele teria entrado. Para você ter ideia do quão danoso é esse instituto que foi dentro da reforma política. Inclusive, o Wesley Lima é um amigo, né, que está... Para você ver, Alan, o que é a democracia, né, e o que é a amizade. Né? Você mesmo revelou no início da live que nós já tivemos em projetos distintos, já por muitas vezes, em vários embates. O Wesley Lima é um amigo meu que é ultraliberal. E nós somos
inteligentes o suficiente para sentar numa mesa e crescer e aprender, né? A primeira vez que eu ouvi falar da cláusula de desempenho foi com o Wesley, conversando ali no espetinho do Salles. E ele sabe muito bem disso. E aí que a cláusula de desempenho, o candidato para ser eleito, ele deverá atingir um percentual mínimo de votos, sob pena de não atingindo essa vaga qual o partido tem direito e para um próximo partido. Cortou aqui a internet do meu amigo Anderson. Anderson, esperando você de novo aqui. Caiu a sua internet. Eu acho que quando eu falei ultraliberal, aí o negócio aconteceu e a internet caiu. Isso é uma conspiração. É como dos chineses. Vamos lá. Alan, então é o seguinte, a cláusula de desempenho que é, o candidato ele tem que atingir 10% do quociente eleitoral. Se o quociente é de 5 mil votos, ele tem que ter pelo menos 500 votos. Pronto. Vamos lá, aí, explicando. O partido tal, o partido A, ele teve direito a 3 vagas. O quociente eleitoral, ele é de 5 mil votos. Mas dos 3 candidatos que ele tinha, um teve 750, outro teve 501, outro teve 250. E vai ser eleito. Só vão ser eleitos os 2 primeiros que ultrapassaram os 500. Mesmo o partido tendo direito a 3 vagas, só elege 2. Essa terceira vaga vai para um outro partido que teve uma maior sobra e ultrapassou a barreira, né, da cláusula de desempenho. Agora, registre-se. Essa cláusula de desempenho ela é admissível para a eleição, para você tomar cargo com um assento em eleição. Para substituição, ou seja, para uma vacância do cargo, você poderá sim se tornar vereador ou deputado sem necessariamente ter atingido o quociente eleitoral, porque ainda assim você é um suplente de vereador ou um suplente de deputado, certo? Para ficar claro que no Instituto da Substituição, né, do mandato, o teu vereador assumiu um cargo, ou então foi candidato para outro cargo, ou renunciou, ou morreu, essa vaga ociosa, ela poderá ser assumida por quem não atingiu o quociente eleitoral. Legal, essa informação. Eu, por exemplo, vou lhe confessar que o crime eu não sabia, não tinha me atento a isso. Então, mesmo que você não alcance os 10%, mas se um candidato do seu partido tiver sido eleito e ele falecer, ou renunciar, ou for cassado, você pode assumir a vaga do partido. Você não deixa de ser Vicente está dizendo alguma coisa aí, o que é? Mas vocês já estiveram, quando mais jovens, na mesma praia ideológica. Nós dois fomos do PCdoB, rapaz, do glorioso Partido Comunista do Brasil. Fomos sim, Vicente. Agora o Eudásio está dizendo que as quedas da sua internet, Anderson, são os candidatos mais poderosos que estão fazendo, tirando do ar, por bucha, não ficar esclarecido e não desistirem. Mas, olha, eu vou dizer o seguinte, dentro das chapas, e aí eu vou dizer, eu já fui candidato a vereador, aqui na cidade de Maracanaú, tinha noção de qual era o meu papel naquela candidatura, não era uma candidatura que era para vencer, era uma candidatura para somar, e eu acho que todos os candidatos que têm uma chapa, eles têm que ter, muito claro isso, existem os candidatos que têm as grandes possibilidades de vencer, existem os candidatos que possuem mandato, que existe grande possibilidade de perder, e existem os candidatos que estão em crescimento e acreditam no seu projeto. Eu acho que você não deve desistir, mesmo sabendo das suas condições. Diria, inclusive, que a campanha eleitoral de 2020, que se permite por internet, por exemplo, é um ambiente novo, e já disse até na primeira live que existe uma possibilidade de você criar a sua eleição e conquistar a sua eleição
dentro do ambiente virtual. Agora, posso fazer campanha só com campanha na internet? Eu diria que é um risco muito grande. Mas a preparação na internet, sabe por quê, Alan? Ainda vou dizer mais. Você imagina só, você que é emancipador, uma figura icônica na nossa cidade, né, e tem um grande respaldo político e histórico para a nossa cidade. Veja bem, você já acompanhou várias eleições e viu eleições que tinham desde boneco de Olinda, né, até os mini-DOS carregados por uma pessoa, né, e painéis iluminados, trios elétricos. As campanhas de rua, elas estão praticamente restritas a ativistas segurando as bandeiras. Você não vai ter a campanha de rua com pinturas de muro, como tinha anteriormente. Não tem mais campanha de rua, já tem algum tempo de camisas, de camisetas e tal, e por aí vai. Então, o ambiente da internet é o que vai te permitir chegar muito mais próximo do eleitor, muito mais intenso. O teu outdoor, o teu cartaz de parede, tudo, o teu boneco na rua, tudo isso pode ir para a rede social. Exatamente. Tem que pode fazer tudo isso na rede social. Né? E olha, você tem grande chance, qualquer pessoa aí tem grande chance de ser eleito pelas redes sociais, principalmente contratando a Cássia Costa para dar orientação, merchandising. Claro, trabalhar a empatia, trabalhar a forma como você faz. Alan, a inteligência artificial, eu estava vendo ontem uma aula do professor Alexandre Basílio, e aí recomendo aqui para os colegas que o assistam, a inteligência artificial, o direito eleitoral e o marco civil da internet. Meu amigo, muita informação. Vou abrir um destaque aí do nosso tema e fazer o paralelo. Acho que a gente já ultrapassou tudo que era do nosso tema, mas é tudo correlato. A eleição do Donald Trump, ela foi baseada na inteligência artificial. O Donald Trump, ele fez o seu modelo de campanha nas redes sociais, identificando por inteligência artificial qual o tipo de perfil que ele queria atender, e para cada tipo de perfil que ele queria atender, ele mandava uma forma diferente de campanha. De mensagem. Tinha mensagem específica. Uma mensagem específica de acordo com os grupos. Existe um estudo, Michael Kozinski, que com 62 cliques eu sou capaz de identificar o seu perfil. Com mais de 200 cliques, eu sou capaz de te conhecer mais do que a tua esposa. Com mais de 250 cliques, eu sou capaz de te conhecer mais do que a você mesmo. Olha só. E esse estudo foi comprovado de que forma? Foi dado para ele um grupo de perfis, né, para ele fazer o estudo. Ele não conhecia, não sabia o que era a pessoa. Disse, olha, esse aqui é caminhoneiro, esse aqui é engenheiro, esse aqui é agrônomo, esse aqui é comerciante, esse aqui... Aí o que deu mais polêmica, esse aqui tem tendências homossexuais. Esse aí foi o que deu mais polêmica. Não, mas eu li esse mesmo estudo, essa mesma matéria, esse estudo sobre... Venho acompanhando. É possível. Problemas na internet. De tabuleiro. Na verdade, como eu estou assistindo a live, aliás, né, estou passando a live pelo meu celular, quando chega uma mensagem no WhatsApp, eu acho que interrompe a transmissão. Deve dar uma travadinha, né? Ser, dessa vez eu li um pouco mais demorado. Aí chegou uma mensagem aqui, e aí vamos dar atenção, porque quando a gente chamou as pessoas para vir até nós pelo tema da eleição, perguntou aqui, Bruno Freitas, de Tabuleiro do Norte. O que pode ser feito na pré-campanha para vereador? Olha só. Manda ele assistir a minha live, que está lá na TV Pitaguari. Diga o canal da live e eu vou fazer só um pequeno acréscimo. Vai lá, diga aí para os nossos... Pré-campanha. Tem uma live na TV Pitaguari que é o que pode ser feito na pré-campanha. TV Pitaguari Oficial. No canal do YouTube, né? Mas pode falar, tô brincando. Não, na verdade a informação não quer demais. Então o que eu poderia dizer? A legislação brasileira, ela não tipificou a pré-campanha. Não existe esse instituto da pré-campanha. Isso é corriqueiro, isso é costumeiro, isso é nosso, né? Aquilo que não é campanha virou pré-campanha. Então a pré-campanha nem fase tem. Ela acontece 1 ano antes, 2 anos antes, 3 anos antes, e 4 anos antes, 10 anos antes, né? Depende da estratégia de cada um.
mas, obviamente, quanto mais se aproxima da eleição, mais se aproxima da perseguição, da fiscalização e do controle. Quem é que vai fazer a maior fiscalização daquilo que você faz ou deixa de fazer? Eu acredito que é o seu opositor. Né? O seu opositor que vai saber para poder fazer a denúncia e você ser responsabilizado por aquilo que você deixou de fazer regularmente. Então, assim, respondendo a pergunta do nosso amigo Bruno Freitas, lá a 210 quilômetros daqui de Maracanã, em Tabuleiro do Norte. O que é que pode ser feito na pré-campanha? Eu diria o seguinte, é tudo aquilo que não é proibido durante a campanha. Aliás, é tudo aquilo que não está proibido durante a campanha. Tá permitido a campanha, pode fazer na pré-campanha. Notadamente, tem uma coisa assim específica que eu poderia dizer, é o seguinte, o artigo 36A da nossa lei, ela diz o seguinte, que poderá se manifestar o candidato, o eleitor, o pré-candidato. Na verdade, essa figura de pré-candidato ela não existe, né? E uma das mais minhas conversas com o Wesley é o postulante. Nesse momento, nós somos quem está filiado a algum partido, né, e cumpre os requisitos de elegibilidade previstos na Constituição, ele é postulante a um cargo eletivo. Então, o postulante na pré-campanha, o 36 já diz que não poderá ser feito veiculações, qualificações pessoais, reuniões, desde que não haja pedido explícito de voto. É isso que está descrito no 36A e também reproduzido na nossa resolução, salvo engano, a 23.609, que é a que fala deixa eu só conferir a LAM para a gente não... propaganda 23.610, é a resolução 23.610 do TSE. Então, assim... Aliás, foi não. Aliás, eu tô com uma pasta só de prints de candidatos. Nossa. Eu tô com uma pastazinha digital de prints de coisas incríveis. Né? Então, aí respondendo respondendo a pergunta do Bruno, e esse Alan, o TSE ele fez uma sistematização das normas eleitorais, um trabalho liderado pelo ministro Edson Fachin, quase 1.000 páginas de produção intelectual, de participação popular, entre as quais o nosso TRE também participou. Eu vou dizer, é tema nosso, pronto, é tema nosso. Nosso TRE participou dentro da consulta pública e a pré-campanha vão ter 3 balizadores que vão identificar se a campanha é irregular ou não. Certo? A primeira está relacionada à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação. Né? E o seu controle de não ter nada de irregular ou de ilícito. Né? Ou seja, a campanha difamatória, ela já vai ser difamatória, vai participar, por exemplo, de um crime contra a honra, e aí, tendo implicações na questão eleitoral, se você impulsionar esse tipo de campanha difamatória, você vai estar praticando uma irregularidade. Então, o primeiro balizador é esse, né, da questão da liberdade. E não ter o pedido expresso de voto. A segunda baliza do TSE são de publicações indiferentes eleitoral. Por exemplo, você publica um outdoor de Feliz Dia do Médico, Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia das Crianças. Isso é uma questão diferente. No que pese ser uma questão, né, uma postagem outdoor, mas ali você não está fazendo nenhuma qualificação pessoal, você não está fazendo nenhuma ideologia, você não está atrelando diretamente a questão eleitoral. Então, esse tipo de propaganda pode, desde que não haja pedido expresso de voto. E a impossibilidade de uso de formas proibidas, que é o que eu falei, né? Se está proibido no período eleitoral, está proibido aqui. Então, para responder de forma mais concreta, porque isso é muito subjetivo, o TSE, nesse trabalho de sistematização e em julgados, né, em sede do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE ele criou isso não nosso, né, isso, no caso de 1975, lá dos Estados Unidos, as palavras mágicas. E aí, olha, você vai saber hoje em primeira mão, se já não souber, né, existem no TSE aquilo que se chama de palavras mágicas, ou seja, são palavras que devem ser evitadas nesse período pré-eleitoral, sob pena de incorrer em propaganda eleitoral antecipada e você ter o prejuízo aí da multa. Porque a propaganda irregular, ela não vai te trazer
em tese, uma inelegibilidade. Ele vai trazer uma sanção pecuniária, em primeiro, né? Porque depois poderá acontecer outras coisas e eu vou falar. Então vamos lá. Quais são essas palavras mágicas? Vote em mim. Você não pode dizer isso agora. Não pode dizer apoie. Você não pode dizer eleja. Você não pode dizer sua cédula para voto. Isso aqui é porque vem dos Estados Unidos, né? Lá ainda é em papel. Nosso aqui é urna eletrônica. Inclusive, um parênteses aqui, um dos princípios do direito eleitoral, que é a lisura no processo eleitoral, que é garantida, altamente confiável, dito por inúmeros especialistas, e infelizmente nosso presidente vai internacionalmente colocar em xeque, né, o processo eleitoral nosso. Né? Foi só um parênteses, um desabafo. Para a Câmara ou para o Legislativo, né, se você tiver em uma expressão, numa fala, numa reunião, numa distribuição de cestas básicas, como você deu na live, dizer isso o pré-candidato, né, o postulante. Para o Executivo, olha aqui, vote contra fulano. Isso é considerado pelo TSE, Alan, um pedido expresso de voto. Por exemplo, se eu sou candidato a prefeito, digo, vote contra o Alan, que é o prefeito atual, ou também é outro pré-candidato. Isso também é considerado, para o TSE, em julgados, e já pacificado, uma campanha eleitoral antecipada. Derrote, rejeite, espero você, conto com você, tamo junto. Essas expressões são consideradas palavras mágicas que configuram na sua utilização, claro, a depender da circunstância. Vou até refazer a frase, né? Poderá configurar com muita possibilidade uma campanha eleitoral antecipada. Isso vai incorrer em multa, que varia, a menor multa de R$2.000, a maior multa de R$8.000, e dependendo da circunstância que se dê, poderá causar o pedido de cassação do registro e de impugnação do mandato e a pessoa perder a eleição. Né? Oi, pode falar. Segundo essa sua explicação aí, essa minha pastinha de arquivo já tem uns 120 processos. Já. Pronto, então... O bom é de quê? Nossa live não tem 1 milhão de pessoas, mas tem aqui nossos 30 amigos que estão aqui nos ouvindo, estão aprendendo e podem evitar aí qual é aquilo que não pode ser feito. Uma campanha eleitoral que efetivamente, dentro da sua forma, após o registro, só tem 45 dias, ela tem que ser o menor erro possível, tanto na fase pré quanto na fase atual. Então, assim, assistindo a TV Pitaguari Oficial, conversando com o Alan, conversando com o Anderson, você vai evitar um monte de coisas, de implicações na sua campanha. Anderson, segundo a minha diretora aqui, eu tenho mais 8 minutos. Certo. Porque depois vai ter outra live e por enquanto a TV só tem um estúdio. Certo. Não, tranquilo, eu acho que assim, a ideia, assim, o projeto, muito bom, né? Acho que a gente deixou de falar muita coisa, mas falou tantas outras coisas, e aí vai ajudar, e eu incentivo aí aos seguidores, né, da TV Pitaguari a participarem, né? Eu quero uma live sobre esse tema, e aí o Alan é muito bem relacionado, conhece muita gente, e vai trazer pessoas que vão oportunizar esse debate e ampliar o leque de informações. E eu diria que, nesse momento que nós estamos vendo de várias lives, priorizem lives que tragam conhecimento, que agreguem conhecimento. Em matéria de direito eleitoral, todos os dias tem aulas com o ministro do TSE, desembargadores, com doutrinadores, com pessoas que a gente estuda pelos livros deles, mas estão lá conversando e gostam de conversar e interagem, tiram as dúvidas. Ou seja, eu, na condição de operador do direito ou na condição de postulante e pré-candidato, eu estaria priorizando esse tipo de... duas lives eu estaria priorizando. Matéria, eu vou dizer 3 aqui. Eleitoral, marketing e prestação de contas, que são as principais, né? São as principais. Então, assim, eu me despeço aqui, né, nas minhas considerações finais. Eu agradeço esse momento que é interessante, é rico, nos oportuniza esse debate de uma forma ampla, da forma que a gente sabe, né? Aí, quando não sabe, ter a clareza suficiente de dizer, olha, esse assunto aqui eu não me preparei, mas eu posso saber como aconteceu em relação ao adiamento das eleições, que é um tema interessante também. E, assim, disponibilizo as minhas redes sociais, eu estou dedicando as postagens das minhas redes sociais em matéria eleitoral, então tem
Outra coisa, Alan, que importantíssimo para esse momento. Por que o TSE está abrindo, no que pese está em suspenso os atendimentos, a questão da atualização do cadastro eleitoral? Por quê? Eu já disse para quem é meu cliente, né? Gente, atenção. Aí aqui vou abrir a TV Pitaguari. Gente, atenção. Se você é casado, né, principalmente as mulheres, acrescentou o nome do marido, já divorciou, ou o teu nome é Maria de Souza com S, mas lá tá com Z, gente, corrijam isso agora. Corrijam isso agora. Por quê? Porque quando você for se candidatar, fazer o pedido de registro de candidatura, e após o registro de candidatura for o próprio TSE, por meio de nuvem, pedir o CNPJ, vai cruzar e vai dar incompatibilidade. E o teu CNPJ não vai sair. Ó, e aí eu vou dizer o que é. Nome, Estado Civil e o CEP. Se quando você tirou o teu CPF, teu CEP era 61.900.300, e agora eu estou falando 61.900.400, gente, atualize. Um com o outro, tem que estar igual. Por quê? Porque pode fazer com que o seu CNPJ, que pela lei é até 3 dias para sair pela resolução, pode demorar 10, 20 dias numa campanha que só tem 45 dias. E sem CNPJ, você não faz campanha. Então, uma dica hoje, mais uma dica valiosa e simples em relação à atualização cadastral. Eu tenho, por exemplo, uma cliente que o nome dela, eu não vou dizer o nome dela, mas vou dizer o Souza, que eu já dei o exemplo. Não é Souza. Mas o sobrenome dela é Souza com Z e está Souza com S no cadastro eleitoral. E tem outra cliente que é divorciada, que já mudou toda a documentação. Então, assim, tudo isso vai trazer complicações e se não houver esse acompanhamento, né, por um profissional, esse compliance que a gente está fazendo em matéria eleitoral, você poderá ser prejudicado. Então, para terminar, né, minha participação, agradecer, me oportunizo aqui para outros momentos também, e se quiser criar debates eleitorais na TV Pitaguari, além de mim, acho que tem outras pessoas, o próprio Eudásio Menezes também, pode falar e falou muito bem em relação à recomendação do Ministério Público. Tem outros colegas, a própria doutora Juliana, e aí tem outros. Então, no nosso escritório sou eu, doutora Belanha, doutor Wagner e a doutora Olga, né? Com representação em Fortaleza e também em Tauá. Aí tem outro, aí tem o Maciel Bezerra, também está nos ajudando. Nós temos a parte também de contabilidade, né? Nós não montamos uma estrutura, nós não temos a de marketing, mas aí já temos a indicação aí do Alan, né? Alguém precisar de vamos fazer essa parceria, essa sociedade. Fazer a parceria, exatamente. Né? A gente, graças a Deus, nós estamos, né, com alguns clientes, já com muito trabalho. Nessa quarentena, as 2 primeiras semanas da quarentena foram as semanas que antecederam o limite da questão da filiação partidária. A gente trabalhou bastante, com muito zelo, com muito cuidado, com muita diligência, para que todos os nossos postulantes pudessem estar filiados e possam aí competir e ter êxito nesse processo eleitoral. Diria ainda mais, né, que participar da democracia ativa e passiva, ela é motivo de privilégio. Né? Você viver num país democrático, em que permite o Estado Democrático de Direito, a participação popular, a escolha dos seus representantes, é a capacidade máxima de cidadania que um cidadão pode ter, e valorize, né? Valorize votando, valorize sendo votado, ou valorize contribuindo também, né? Sendo mesário, sendo fiscal, sendo uma pessoa ativa para ajudar o seu país a crescer. Anderson, muito obrigado. O pessoal do Orgulho do Ceará está pedindo um abraço. Vai um abraço aí, pessoal do Orgulho do Ceará. Sim, Alan, me perdoe aqui. Eu disse, a Ana Paula Barreto, né, lá do Orgulho do Ceará, o Marcelo Carioca, a Kézia. Mas, Cássia, é porque é o seguinte, eu disse para todo mundo que se ficassem até o final, eu ia divulgar um curso eleitoral gratuito. Então vamos lá. Eu vou mandar aqui pro Alan, e o Alan vai mandar aí para vocês esse curso eleitoral gratuito, que é da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia. Eles criaram um material riquíssimo, que serve também para a parte de marketing, com o professor Diogo Reis, com o professor Alexandre Basílio, com a professora Raquel Machado, que é aqui do Ceará, foi muito professora de Direito Administrativo, e hoje está brilhando aí no Direito Eleitoral. Aí eu vou mandar para você o link, Alan, e tu vai colocar na descrição. Deixa eu achar aqui. Pronto, achei. Encaminhar. Eu vou te encaminhar, porque eu não estou... Eu vou te encaminhar no WhatsApp e você vai disponibilizar para o pessoal esse curso. Esse link para inscrição no curso, certo? É gratuito e com certificado e com professores que são ministros do TSE, que são pessoas que foram responsáveis
pela sistematização do caderno eleitoral do TSE. Aí, se tu puder digitar na descrição, Alan. Uhum. Se você puder digitar na descrição, eu acho que vale a pena. Certo, deixa eu olhar aqui. O que é? O link dele. Com certificado e com professores que são ministros do TSE, que são pessoas que são responsáveis pela sistematização. Eu não tô. Ele mandou pelo WhatsApp, cara. Você quer que eu digite aqui? Eu vou colocar na bio da TV. Eu vou colocar pode digitar aí, mas eu vou colocar na bio da TV também, viu? Pronto. E aí, pro pessoal que me acompanhou aí, lá de Tabuleiro, aqui de Pacatuba também, eu vou botar em cada um dos grupos que eu estou participando. Pronto. Aí eu vou botar na bio da TV. Pois, Anderson, muito obrigado aí. Foi um sucesso. Muito, muito bom a nossa live. Você ampliou nossos seguidores da TV, o pessoal, pessoas novas passaram a ver o trabalho que a gente está procurando fazer. E eu quero encerrar só dizendo uma coisa. Eu e você nos conhecemos como militantes políticos. E eu tenho alguns amigos que são militantes políticos que eu sempre digo a eles, hoje você, além de ter a sua militância política, você é um profissional que pode dar sua contribuição na área. Eu também, além de ter minha militância política, sou um profissional de comunicação que domina. Então, você que é novo, que gosta de política e milita na política, não vire um militante profissional, se especialize em áreas profissionais, que você vai contribuir, como nós estamos, muito mais na política. Esse é um conselho que eu dou para todos. E muito obrigado, estaremos aqui divulgando aí uma próxima live. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que ficaram até o fim. Um abraço.